Briga entre fãs. Binho, você já brigou na internet por causa de algum artista, alguma coisinha? Primeiro eu tenho que pensar quanto tempo faz. Acho que uns 3 dias. Nossa, amigo, Uns 3 dias, isso? por aí. Ai, coisa de K-pop. Só no K-pop mesmo pra poderem tirar minha paz. Você ainda tá no K-pop ainda? Me aparece alguns conteúdos assim, volta e meia. Porque assim, eu lembro que você, na época que a gente se conheceu, você era qualquer coisa, o K-pop era o melhor ritmo do mundo, na minha opinião, assim. Eu via você pensando, só postando coisa de K-pop, e pra você só tinha aquelas girl band e tal. Era minha prioridade, mas eu nunca coloquei como o melhor gênero, não. Eu sempre ouvi K-pop e outras coisas. E qual foi a última briga? Conta pra gente. Foi sobre o quê? Nada além do que já acontece, assim, com certa frequência. É que volta e meia, os fandoms de K-pop pegam muito no pé uns dos outros, então é muito comum você não gostar de um grupo específico, você sempre soltar um comentário pra provocar, sabe? E aí tem um específico que eu amo, mas que não tá mais em atividade, que é o New Jeans. E elas ainda causam rende muito assunto que puxam pra pessoas tacarem hate ou comentarem coisas desnecessárias sobre as meninas. Aí eu fico meio assim, ai, vocês são muito chatos. Mas hoje eu decidi que eu não vou ler mais nenhum comentário, nem bom, nem ruim sobre elas, porque me cansa demais. Qual que é o tipo de... Porque assim, é claro que você briga no Twitter, né? Ou em outra rede. Não, é no Twitter. No Twitter. Muito tempo Porque que eu brigo. eu reativei minha conta recentemente no X. De vez em quando aparece algumas postagens de gente descendo a lenha na Anitta, falando qualquer detalhezinho besta. Eu diria, essa semana eu comentei um shadezinho pra Anitta mesmo. Eu ganhei alguns likes. Porque tem aquela rivalidade, né? Também entre artista de pop, também tem aquela entre do K-pop também. Não, esses dias atrás eu tava descobrindo uma rivalidade entre fãs do Felipe Ret e do Matoê. Muito comum, amigo. O pop é só um gênero distinto, mas sempre tem. Mas tudo porque ano passado divulgaram que eles são os 2 artistas mais ouvidos do Brasil. Foram os 2 mais ouvidos em 2025, né? No Spotify Só no Spotify. Uhum. Só que olhando isso, eu fico pensando, cara, isso foi só num aplicativo que foi a medição. Ninguém para poder medir em outros apps como o YouTube, na Apple Music. Porque o Spotify é mais relevante no cenário agora, né? Globalmente falando. E aí os números por lá são estrondosos de gigante, assim. Mas eu fico... A briga é boba. Não, você fica olhando assim, cara, é uma briga besta. É a gente dizendo assim, mas Felipe Ret, só quem escuta é gente do Sudeste. Mas o Matoê, ele lançou um álbum. A particularidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo. Tá começando mais um Distraídos. Eu sou o Marcos Paulo, sou jornalista, apresentador de podcast. Estou aqui com ele. Oi, pessoal, como vocês estão? Binho aqui. Hoje com o Marcos nessa temática mais acalorada. Será que a gente vai discutir hoje? Gente, o assunto... Não sei, se você chamar a Beyoncé de fracassada, aí eu vou ter que te dar um fecho. Na Beyoncé fracassada? Quem chama Beyoncé fracassada? Muitos chamam, velho. Eu fico assim, fico na espreita, fico na defensiva. Não, ela gente, não pode. Até eu que escuto pouco a Beyoncé, vou falar a verdade, eu escuto a Beyoncé pontualmente, eu acho que aquela mulher venceu. Pra alguém chamar ela de fracassada assim, só uma pessoa sem lelé da cuca. Chama. Que doideira. E aí, vamos chamar nossas redes?
Pois é, mas antes, olha, galera, o assunto é cultura de fã e fanatismo. Vamos falar sobre duas coisas que são muito interligadas, que é só dar um passinho, você já é fanático, ou não, será que isso é verdade? Né? Mas não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @distraídospodcast, deixar o seu comentário e seguir os apresentadores mais lindos deste Brasil. Nossa, agora que eu vi seu user novo, finalmente. Tá vendo só aí, ó. Eu mudei de user. Está mais legível, ninguém mais agora esquece. Tá Gostei. Passa pra gente. @eumarcospjs. Segue a gente lá. Muito bom. Lá. E eu @binholi, com L no final. Underline é aquele tracinho que fica baixo, gente. Underline Binholi, tudo junto, minúsculo. Nos sigam, nos vejam, nos acompanhem. E a gente vai estar por lá engajando o nosso programa, nossos assuntos também. Mande sua mensagem, fique disponível para poder dar o seu feedback também. Mas cuidado com a mensagem, inclusive. Tome cuidado com a mensagem, porque a gente é apimentado também, viu? A gente é desse jeito. Vamos para a pauta? Podemos. Binho, o que você trouxe, você que é um cara mais... Frequentemente participa de grupos de fãs? Não mais. Não mais? Não mais. Você é fã, ou então você é fã, você que acompanha coisas assim distintas. Não só você, né? Mas eu também acompanho. Todos nós temos. Coisas e pessoas, produtos. O que eu posso dizer é que a melhor parte da minha personalidade, eu diria, é justamente de ser fã. É a que mais me atiça criatividade, interesse, sabe? E a que mais me conectou a pessoas genuinamente. Eu já participei muito de grupos, inclusive foi quando eu voltei para a cultura de fã, e a fase onde eu estive mais acalorada na cultura de fã foi depois de ter entrado em grupos de fãs específicos. Aquilo me deixou muito uau, porque vou acompanhar, vou fazer acontecer, vou brigar também. Nessa época eu briguei. Mas a melhor coisa, assim, de você ser fã é você se conectar com as pessoas que também gostam daquela mesma artista, e dali surgem relações e relações. Eu tenho um amigo que eu fiz no final de 2019, até hoje, por conta da cultura de fã. Então veja só como ela é bem... Ela pode ser. E falando desse episódio, eu só resolvi trazer aqui porque você me abordou no Instagram. E nossa, como você gosta da Beyoncé, né? Exatamente. E a Beyoncé é outra que tá me aproximando bastante de gente legal aí do Brasil afora. Você tá na fase de gostar da Beyoncé, né? Igual foi a época do K-pop, podemos falar? Pode ser, mas é que, o que acontece é que hoje em dia eu tenho, acho que é só a Beyoncé, ficou só a Beyoncé mesmo. A Ariana também, desde muito tempo, eu gosto muito dela. E eu diria que são mais as duas. A Mariah Carey, esses tempos, eu também tava muito vidrado no que ela tem de trabalho, mas pelas figuras, assim, somente a Beyoncé e a Ariana Grande tomou, de fato, da minha atenção, assim, no sentido de eu ter um interesse genuíno em saber o que elas fazem, acompanhar os últimos aparecimentos, igual a Beyoncé tá dando as caras com bastante frequência agora por conta da celebração de 30 anos de carreira do Jay-Z, que é o esposo dela. Então eu fico, nossa, a Beyoncé apareceu, e a Beyoncé. Do mesmo jeito, a Ariana Grande tá em turnê também, e eu fico vendo cada show, cada passo que ela tem dado. Mas são somente essas duas figuras. Porém, sempre que se você puxar assunto música e cultura pop, eu vou conseguir mencionar mais ou menos uns 20 artistas diferentes que eu escuto. Vamos falar de rock então. O que você pensa de... Mas aí você não deixou eu terminar. Eu falei de cultura pop. Ainda no pop. Saindo do pop, só o R&B, que é o que eu gosto de ficar acompanhando também. Porém, já amarrando com o que eu queria trazer, eu sou muito mais antenado em trabalhos. Então, é tanto que muita artista eu conheço somente os álbuns, eu não conheço nem os videoclipes, eu não conheço nem um fato de um show engraçado, de um show muito marcante, assim, para os fãs, porque há mais ou menos uns
Acho que uns 2 anos pra cá eu já não tenho mais interesse mesmo em acompanhar artistas. Eu vejo os seus lançamentos, o que eles estão fazendo, o que eles esperam fazer, o que eles propõem fazer, mas eu não fico indo atrás mais de última aparição, último. Às vezes até o último projeto eu deixo passar, sabe? Mas onde é que tá tendo show? Porque eu já tenho outros interesses, com exceção da Beyoncé e da Ariana Grande, como eu mencionei. Essa sim eu acompanho mesmo. Você Agora os disse, outros. você disse que não assiste nenhum clipe. Cara, então, né? Você não Isso é algo vê, que eu não me orgulho. você não vê clipes da Beyoncé, cada clipe bonito, cada Se coisa vale linda. ressaltar, hoje, algumas horas atrás, eu estava fazendo o quê? Estava vendo os clipes do Bidei, que é o meu segundo álbum favorito dela. Então, eu tava vendo clipe por clipe, coloquei lá na TV, pelo Apple Music ainda, fiquei vendo. E encantado, como sempre, a mais artista desde sempre. E é isso, mas sim, eu já cansei de descobrir música de artistas que eu comecei a escutar com frequência, que tem clipes e eu não fazia ideia, porque eu só peguei o álbum, ouvi o álbum, gostei Hum. de música A, B, C, salvei, fiquei ouvindo, e fui indo atrás de mais, e pá, de repente. Cisa, a Lia, a Quem que é Summer essa? Walker, são cantoras de R&B dos Estados Unidos. Mas você escuta só mulheres, né? Em sua maioria, mulheres. Eu prefiro mulheres, assim. Hum. Mas essas são 3 cantoras que eu escutei muito o álbum sem ver os clipes e depois eu descobri qual música que tinha clipe, qual música que não tinha. Sendo que a última que eu descobri que tinha um clipe foi Four Page Letter, da Lia, que eu não sabia que tinha clipe, e é a minha favorita do álbum, que é do One in a Million. Agora eu não lembro de qual é o ano desse álbum, mas enfim. A Lia é uma artista que ela já não está mais entre nós, ela deixou a gente há um tempo já, há Hum. muitos anos. Mas ela tem uma discografia impecável, assim. Princesinha demais, eu gosto. Ó, agora sim, entrando um pouco nesse assunto seu, não vou dizer que eu não sou fã de artista. Eu também sou fã de várias coisas, de várias. Sim, vamos começando por artistas. Eu, no alto dos meus 34 anos, no começo, eu demorei muito para ter, assim, escolher, talvez mais por conta da minha criação, né? Ter um artista, um ídolo, né? Tipo um cara, uma ídola, né? Como eu comecei a fazer isso depois dos meus 20 anos, porque isso é um assunto que a gente vai tratar depois, né? Eu sou um cara criado no meio evangélico, Hum, eu tenho uma família evangélica, e nessa questão, eu, quando eu era mais novo, era dito para mim que, por meio da igreja, que você não pode ter, que essa coisa de ter ídolos não era coisa de eu já Deus, né? enfrentei um pouco dessa represália com o pouco de igreja que eu frequentei, porque meu início de fã começou ali com 10 anos de idade. Olha aí, 10 anos de idade. Eu só fui ter aos 20. E assim, é claro que eu tive alguns artistas assim que eu comecei a acompanhar, por exemplo. Eu lembro que nos meus 20 anos eu acompanhava meio que escondido, mas só que eu não falava pra ninguém. Eu comecei a acompanhar mais por conta da chegada da MTV, né, na parabólica. Eu lembro que minha mãe comprou uma antena parabólica, instalou em casa. Tinha um sinal da MTV, Camp. Era aquela grandona? né? Era aquela antena grandona, assim? É aquela de aço, Aham. grandona, Ai, muito com legal. sinal analógico apontado pro Sei, satélite. Nossa, era muito bom. muito. Aí começou, né? Aí comecei a assistir a MTV e com esse canal eu comecei a descobrir vários artistas. Entre elas, Lady Gaga. Cara, eu descobri a Lady Gaga. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o clipe dela, que passou na MTV aqui no Brasil. Eu assisti. A mulher, lembra daquela Marimun? Sei, a Marimun. Conheço a Marimun. Ela falando, dizendo assim: Nossa, gente, dá só uma olhadinha nessa artista maravilhosa chamada Lady Gaga com seu Bad Romance, que agora chega ao primeiro lugar no seu Top 10, que era o programa Top 10 MTV, Sei, né? eles Onde o reuniam, né? pessoal Uhum. voltava lá para poder escolher o melhor artista, o melhor videoclipe. Nossa, foi ali que eu descobri muita coisa também. Ali, ó, tinha a Lady Gaga, cara, meu Deus, senhor amado, nos próximos 2 anos daquilo ali, eu virei fãzaço da Lady Gaga no álbum The Fame. Depois ela lançou aquele.
o segundo álbum que ela explodiu de vez, Born This Way. Born This Way. Não, cara, o tanto que eu vi, Ela foi um momento. o tanto que eu assisti Born This Way na tela da televisão, depois eu ia pro YouTube assistir, E pra você sabia do que conferir. se tratava a letra? Eu fui atrás da letra daquela. Tinha um que ela cantou aquela. Qual que é o nome da música? Eu tenho que olhar aqui, gente. Faz muito tempo. Mas eu acompanho, eu sou fã da Lady Gaga, viu? Nossa, eu tô surpresa, inclusive, não esperava essa menção. Mas eu Ó. falo da letra de Born This Way, enquanto um Não, carinha da assim, Born igreja. This Way, eu sei que a letra se trata de você ser o que você é. Diversidade, né, Não amigo? tenha medo, não tenha medo de ser o que você é. Você se identificava com essa letra? Assim, eu Te inspirava? depois que eu fiquei sabendo do que se trata, do que se tratava, eu realmente, assim, nossa, Você gostou? eu gostei. E assim, e aquilo foi. Eu abracei aquilo, sabe? Parece que foi uma artista que era feita pra mim, Ela fez muito pela comunidade com Born This Way. né? Muito. Olha, Judas também eu fui atrás da letra pra saber do CD que se tratava. evangélico? Entendeu? Olha aí. Olha só, um cara que era Da evangélico, igreja. no qual Uhum. era ir na igreja, quando a Lady Gaga, a senhora Gaga, apresentou uma música onde Jesus dá um beijo, beija a boca de um homem, você já viu no Já videoclipe? vi. Ai, Aí, icônico. aí eu, eu- Perfeito. aí eu pensava assim, gente, não vai esse tipo de coisa de ficar você ser reprimido, isso não vai dar certo. Você vai correr atrás disso pra matar a curiosidade. Aí o que que eu fiz? Eu fui atrás da letra pra entender o que que é, do que se trata. Não era nada disso que o pessoal tava falando na época, que era blasfêmia contra Cristo, não sei o quê. E aí, além de muitos outros artistas também que eu comecei a acompanhar aqui naquela época, Katy Perry, eu peguei uma fase, vamos dizer assim, glamourosa na Katy Perry, com aquele álbum dela, Teenage Dream. Teenage Dream, Uhum. que Um dos é maiores assim, álbuns pop de todos os um dos tempos. maiores. Aquilo ali foi um grande acerto dela, junto depois com o outro álbum que muita gente. O Né, Prism, eu acho que vem o depois. Prism, né? E além de artistas assim, além de bandas de rock, né? Eu era um cara que acompanhava muitas bandas de rock, mas assim, na surdina, né? Eu não contava, não falava pra poucas pessoas, né? Até porque eu tinha poucos amigos assim, né? Que acompanhava, tinha antena parabólica em casa. Sei. E aí eu acompanhava, mas eu acompanhava no Twitter. Não era chamado X, era o Twitter. Era o Twitter ainda. Eu acompanhava algumas bandas, por exemplo, tinha uma banda alemã chamada Tokyo Hotel. Conheço de nome. É uma banda muito boa. Cara, assim, eles cantam. Cada música até hoje eu paro para ouvir também. Você Eu, escuta até hoje. eu escuto até hoje Tokyo Hotel. Depois, essa foi a porta de entrada para outras drogas. Não, mas não tô falando que é uma droga, viu, gente? É uma melhor, Ah, e assim, no sentido metafórico, vai. metafórica, tá? No bom sentido. Né? Para não causar discórdia. Hum. E, assim, aquilo foi o primeiro grande momento ali do alto dos meus 20 anos em que eu tive o meu momento de cultura de fã. Acho que foi até ali os meus 2014 ali que o MTV saiu do ar. Foi a primeira vez que você. Foi a primeira vez. Foi muito tardio. E deixa eu te perguntar, você achava que tomava muito do seu tempo acompanhar ou era algo muito. Não. Te Ah, agregava? eu lembrei agora de uma banda também de heavy metal que eu lembro que agora acompanhava, que o pessoal falava muito mal, mas eu assim, eu tinha, eu parava pra sempre pra ouvir, porque eu era obcecado. Eu comecei a ficar obcecado, que Hum. era Black Veil Brides. E essa obsessão te fez fazer o quê? Você comprava coisas deles? Eu não conseguia comprar, porque eu tinha muita vergonha, assim, eu me auto-penitenciava, eu tinha vergonha. Que coisa triste. Mas o Era que era a sua obsessão? Era assim, de ouvir, sabe, de acompanhar um artista assim, nos shows que ele fazia, nas entrevistas que ele Isso pra você é dava. obsessão? Eu cheguei ao momento de ser obsessivo e falar assim, não, tá bom, ok, tá.
pera aí, eu preciso me afastar porque eu tava começando a ficar doido, ficar maluco, sabe? Não só com essa banda Black Veil Brides, mas com outros artistas, Então entendeu? eles te tomavam tempo. Me tomava tempo na minha cabeça, dentro da minha cabeça, entendeu? Entendi. Isso é perigoso? Não, é porque eu sou muito crítico em relação a como as pessoas veem a cultura de fã para artistas musicais. Hum. Porque eu acho que talvez seja algo muito ignorante da minha parte, mas eu acho que é a mais leve de todas as culturas de fã e fanatismo. É porque fanatismo, de modo geral, não tem como ser leve, a gente já vai adentrar isso. Mas eu acho que você acompanhar artistas musicais é o mais tranquilo. Porque ainda que você brigue online, ainda que você gaste dinheiro, ainda que você passe dias e se divide igual foram os fãs da Lady Gaga ver o show dela, os fãs da Shakira, ou os do Harry Styles agora, que provavelmente que cantou aqui essa semana, provavelmente fizeram fila, né, pra chegar cedo no show. Eu acho que nada que envolva essas coisas mais absurdas chega a ferir direitos humanos, né? Chega a atrapalhar a vida de alguém. Tipo, são pessoas dispostas. E eu acho que o mais perigoso, mais nocivo que acontece na cultura de fã para artistas musicais é questão de endividamento e tudo mais. Só que agora, fora isso, eu falo porque, assim, como eu tava comentando antes, sempre me agregou repertório, identidade. Porra, Uhum. desculpa. Gente, eu usei Beyoncé no Enem em 2024. Eu. Passou? Passei, tirei 840, é uma Olha boa aí, nota, tá vendo? sabe? Então eu não consigo ver como algo é, de todo mal, porque para além de tudo isso, ainda tem o fato de que você cria novas comunidades, você se relaciona com outras pessoas. Então vira algo que te conecta genuinamente. Eu tenho amigos de muito tempo que eu só fiz por conta de artistas que eu acompanhei na adolescência e que eu já encontrei eles pessoalmente e que eles já me ajudaram em diversos fatores, tanto de socialização quanto de compartilhar conhecimento, de experiências. Então, eu nunca vi como algo que não pudesse não me enriquecer, sabe? E aí, quando alguém me sugere ou pergunta se eu sou fanático, obcecado, eu levo como algo meio pejorativo e algo mais sério, assim. Eu falo, não tem como eu ser obcecado, porque nunca me impediu. Nunca me endividei. Eu tenho até Você algum. já gastou muito dinheiro. Eu acho que ao todo, e eu sou muito fã há anos já, eu acho que eu não gastei nem R$ 1.000. Nunca, não, acho que não gastei nem. Acho que não chega a R$ 500, R$ 600, não. Os álbuns de K-pop que eu tenho, que totaliza. Ó, Twice tem da Nayeon, tem do grupo, já são dois. Aí Hum. tem um do GOT7, tem um do NCT, tem um do Stacey. São 5 álbuns que eu tenho. Olha que Acho que legal. né, com os meus pôsteres bonitinhos, meus photocards. Acho que não dá, nem R$ 500 isso. É, a cultura do. Agora eu lembrei Merchants do. oficiais, né? Aí tem umas coisinhas de. Tem umas camisas que a gente compra, essas coisas que não é oficial, talvez é um gastozinho, mas Você tem nada aquela, além. aquela camisa. Camisa. Já comprou camisas? Eu mandei fazer uma do Flamengo com o nome da Nayon. Aí eu gastei R$ 80. Olha, que. Uhum. Ai, que coisa Foi, boa, foi meu lindo Deus ir do pro show céu. delas com o nome Nayon. Aí uma querida, eu posso tirar uma foto dessa camisa? Eu falei, claro que pode. Eu fiquei muito feliz. Ela me tirou assim. A gente tava indo pegar o metrô em São Paulo, aí eu virei e ela tirou. E eu me senti. Muito bom. Mas show, assim, show eu nunca. Assim, eu ainda tenho vontade, assim, na minha vida de ir. Conhecer, sabe? Ver que estar junto também de pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, sabe? Mas eu, assim, show. Eu agora assim, nos meus 25 para 28 anos, eu tenho mudado um pouco. Porque também, mais uma vez, a criação, né, Te impediu. de me impediu de eu acompanhar os meus artistas, ver eles de perto, sabe? Só agora, por exemplo, teve um Rock em Rio Verde, né? Eu, assim, foi um dos maiores momentos da minha vida, foi ter ido ver com meus próprios olhos, assim, a banda Paralamas do Sucesso, cara. Eu estava com você. Porque era algo Você inacreditável estava ver. realizando um sonho de fã, então? Assim, vamos dizer que eu sou um grande fã, assim, não sou fã, mas eu paro pra poder, quando tem uma música tocando deles, eu paro pra escutar, sabe? Então você é fã, amigo, tá tudo bem.
Eu sou um fã. Eu sou fã de Paralamas do Sucesso. Ok, Aí, inclusive foi a primeira vez que conheci eles. o Rapa, você gostou, não gostou? Foi interessantíssimo, gente, não esperava. Escutando um pop reggae. Sabe? Eu fiquei, gente, isso é reggae, isso é pop, que legal. Oh, Foi uma boa e apresentação. Foi uma boa apresentação. você foi também no dia que teve o Rapa não, o Marcelo Falcão? Não, esse eu não fui. Cara, esse do Marcelo Falcão, não, não foi mesmo não. Quem foi, eu acho que fui junto comigo, foi eu e um casal de amigos. Sei. Cara, o Marcelo Falcão também, quando ele começou a cantar as músicas do Rapa também, só faltou o Ed Feira, mas só que acho que ele não cantou porque é uma música que é escancaradamente pró liberação de drogas. Eita, não pegava bem, né? Ed Feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a beira-mar. Acho que eu conheço essa. É. É muito bom, cara, recomendo bastante. Eu também sou muito fã do Rapa. Quando ele começou a cantar, eu acho que essa considera uma das melhores músicas que eu já ouvi da minha vida. Anjos, pra quem tem fé. Aquele pra quem tem fé. A vida nunca tem fim. Não Não peguei. tem fim. Você não escutou? Eu sou muito Gen Z nesse sentido. Ah, tá. É uma banda dos anos 90 também, que surgiu também com a MTV. E assim, eu escutei bastante através do canal. Cara, é muita coisa. Ó, Skank. Tinha uma banda aí também, Capital Inicial, que eles cantavam, mas só que eu fiquei muito com essa partido de não ter ido também. Eu acabei me esquecendo de comprar. Só fui saber nas últimas horas que estavam aí. Aí que tá. Posso interromper? Você quer terminar? Pode questionar. Não, eu ia só comentar que, assim, para mim também é algo muito suave lidar com a cultura de fã, porque se eu fosse ser julgado num tribunal de o Bi é fã o suficiente, não é fã o suficiente, eu nunca. Tipo, o maior feito que eu fiz enquanto fã foi ter comprado os álbuns e foi ter ido num show do Twice. Mas eu não sou nada engajado, assim, para além das minhas redes sociais. Eu sou muito satisfeito com o que eu vejo na tela. Desde pequena, assim, eu nunca pedi para os meus pais me levarem. E até porque eu sempre acompanhei muito mais de fora do que nacional e tal. Aí eu nunca gastei dinheiro, muito dinheiro com isso, e pra mim nunca foi algo muito trabalhoso, porque o pouco que eu tive, pra mim era o suficiente. Então, eu falo isso porque nessa semana eu vi algumas pessoas postando no Twitter uma espécie de trend de shows que já foram. E muita gente comentou muito show de artista nacional, que eu conheço boa parte, que é mais da MPB atual, do rap atual, enfim, do mainstream brasileiro atual. E, cara, eu fui em muito pouco show. O único show da vida que eu fui foi Hum, literalmente o show de K-pop. Porque elas anunciaram na época que eu já tava planejando pra ir pra São Paulo. hum. Aí eu só acrescentei elas na minha rotina que eu ia fazer lá na visita ao meu melhor amigo, que E- eu fiz em um grupo de fãs do BTS, Ó, entendeu? E aí deu pra juntar tudo, foi o primeiro show e o único até então que eu já fui, isso 2 anos atrás. foi o único que você foi assim que realmente você era fã. Nossa, É. eu tenho a publicação. Aliás, eu arquivei agora, mas eu tenho um momento registrado e foi, Eu foi lembro que magnífico. eu lembro que você tava postando, eu ficava assim, nossa, cara, que legal, velho, assim, uma pessoa aí ver, sair daqui ir pra outra cidade, assistir um show do seu artista, né, Seu ídolo. estrangeiro, É assim, muito bom, é muito, uma experiência você muito você gostosa. sair assim, ver aquele artista assim, ele tá ali a poucos metros de você, assim, Até hoje eu esqueço que, assim, poucos metros não, né? Eu tava na grade superior, mas tudo bem. Até hoje eu fico meio chocado, assim, que, nossa, mas eu fui ver. Se alguém me perguntar um show que eu já fui, pessoas da grande massa, né? A maioria vão responder artistas nacionais. E eu vou responder de K-pop. Tipo, o único que eu vi foi um de K-pop. E, tipo, quilômetros de mim. ó, shows, vamos O aproveitando shows gancho. aqui, ó, shows que eu já assisti. Eu já assisti Cláudia Leite aqui em Rio Verde quando ela veio aqui. Oh, mas Mas, mas antes dela começar a ter umas tendências meio conservadoras, né? tudo bem, acontece. Depois, Cláudia Leite, quem mais? Sertanejos assim, eu já fui, mas eu fui meio que arrastado, né? Na época É, de faculdade, assim, eu ia arrastado porque o pessoal ia. Eu fui aquele doido daquele DJ Guga. Foi um dos piores, eu digo pra você, foi um dos piores shows da minha vida. Vou dar um resumo bem mas ele rápido. não é um DJ. Ele é um DJ. Sabe aquela música que deu polêmica uma vez?
ainda continua rendendo aí na internet. De uma letra Uma problemática? letra bem problemática sobre ele jogar uma mulher do helicóptero. Sei, Vai ter que sei. dar pra Enfim, mim e pro meu amigo, senão eu vou te jogar do helicóptero. isso é cultura de fã. Esses comentários é Aí. cultura de fã. Não, eu não sou fã dele, não. Eu sou Sim, hater. mas Eu no caso, sou. hater. Eu sou. Oh, cara, assim, o show dele durou As suas 45 minutos. expressões. Ah. Agora, bons shows que eu já fui. Eu acho que eu já fui. Cara, eu acho que eu tô começando a ir em bons shows agora, nesses que a prefeitura tá organizando, esse do Rock in Rio Verde. Sim, inclusive pode contar pra mim, já que eu tava lá, né? Teve o do ano retrasado que eu fui no do Tijuana. Tijuana também. Cara, eles voltaram. O Tijuana, o que que aconteceu? Por que que eu tenho que mencionar eles? Eles haviam encerrado a atividade mais de 5, 10 anos atrás. Eles voltaram em fevereiro do ano passado. Foram contratados, a prefeitura foi lá, contratou eles para fazer o show. Fui correndo lá e assistir eles. Pra quê? Pra ver se eles não nos desfazem de novo, entendeu? Entendi. Eu achei muito bom aquele momento, foi um dos top shows, assim, que os caras Ai, se que coisa arriscaram, boa. cantaram tudo, assim, escancaradamente, porque os shows deles, eles fazem meio que, assim, eles são pró maconha, né? Ok. Entendeu? A Beyoncé E, também é, o Jay-Z também é. Eu me identifico. e quem Não que eu mais? fume, mas enfim. E quem mais estava lá no outro dia depois, que eu fui também? Só sei assim que eu também estava lá, eu não consigo me lembrar. Mas estava uma banda também que Raimundos. Não é só que não tinha o. Como é que chama? O vocalista que deixou. Tá, quem tava lá era o Gordão, esqueci o nome dele. Eu também não vou saber. O Raimundos cantando. Nossa, eles cantaram tudo. Então As você tem músicas. uma boa coletânea de shows, você já foi em bastante. É, assim, eu comecei a ir shows agora. Não, assim, o meu principal problema comigo, que eu tenho comigo, que eu não devia transformar em problema, é a questão de não ter aproveitado isso durante a adolescência. Porque eu teria muito mais energia, mais fôlego pra ir, entendeu? A adolescência tardia chegou na casa dos 30. Eu tô tendo uma adolescência tardia, gente. Talvez eu Entendeu? tive uma infância tardia quando porque também me remete muito a essa questão da infância mesmo. Me remeteu, né? A infância e a adolescência, ter acompanhado alguns grupos de K-pop. Mas isso só até 3 anos atrás. De 3 anos pra cá eu também já diminui um pouco e entrei naquele lugar que eu te falei, assim, do acompanhar mais o trabalho e menos os artistas, as pessoas. Com Ma- exceção das duas. Mas ainda tá na minha lista ir em alguns shows. Eu tô planejando ir Vamos, em shows inclusive. de. Eu tô pensando aqui de Djavan. Eu passei a escutar, agora que eu tô passando a escutar música brasileira, eu Nossa, passei eu também grande adoraria. parte da minha vida escutando música internacional. Agora eu tô de cabeça mergulhando assim em vários artistas nacionais. Eu quero muito escutar. Ir no show do Djavan. Tem vários que eu tô escutando também. Tem o do Caetano, não, mas alguns da MPB. Tem aqueles, os garotinhos Ah, eu gosto dos garotinhos. Eu super iria ver que eles. você mencionou. Tem shows também de algumas artistas que eu quero ir. Tem da Ivete Sangalo, eu quero ir. Eu quero ir da Ivete Sangalo, mas quando eu estiver em Salvador. Eu quero ir no show Inclusive, dela. eu vi o Léo Santana em Salvador também, eu esqueci de mencionar, né? É um show. Em É, dezembro, eu vi ele. também eu quero Lindo. muito ficar assim, eu quero pular, assim, sem preocupação, sem me julgar comigo mesmo, com o pagodão baiano. Ai, é uma experiência gostosa. É Eu uma experiência recomendo. muito boa. Aham. E também, agora saindo um pouco da música, e eu quero aí assistir alguma partida do São Paulo, no Então, você estádio ainda do tem Morumbi. o lado fã de futebol. Um lado fã de futebol que Bacana. está machucado nesse exato momento por Eita. conta do péssimo momento do São Paulo, né? É outra coisa também que eu posso mencionar, é Que... que você terminou Mas acho que eu terminei no momento. no momento. Ainda na cultura de fã, ainda na cultura Na saudável cultura de fã, na da cultura coisa. saudável, né? É porque uma outra coisa que eu posso mencionar também que fica comigo enquanto algo leve é que fica nichado a artistas musicais mesmo. Eu já cheguei a acompanhar na febre da onda Hallyu, da Coreia do Sul, alguns atores de K-drama, né, de dorama. Cheguei a seguir no Instagram, ver outros trabalhos também, então meio que dar uma maratonada em séries e trabalhos deles, mas nada além disso.
E, enfim, de modo geral, eu nunca tive um ator que eu fosse muito obcecado, nunca tive jogadores de nada, nem de esportes, nem de videogames. E também nunca consegui ter por influenciador, que eu sei que é outra modalidade de fã que Ou passou a influenciador. existir, né? E que assim, a gente até poderia estar aqui falando mal e tudo mais, só que não tem como, tá tudo Ah, a certo. gente não conhece. Sejam fãs mesmo, tá tudo bem. Saudáveis, né? Fãs saudáveis, tá tudo bem Fãs de. acompanhar, Não porque sejam fãs também de gente trambiqueira, tá? são produtos, são produtos, tanto quanto atores e cantores. E influenciadores eu acredito que fazem sim diferença na vida das pessoas quando fazem bons trabalhos e Que tem, não divulgam bets. tem essa. É que não divulgam bets. Eu falo porque eu já fui atravessado por bons influenciadores. Eu só nunca me considerei fã, mas bons influenciadores já me levaram a ter conhecimentos interessantes. E, por exemplo, desenvoltura para falar em podcast fui muito influenciado por figuras aí da cena drag, da cena gay de São Paulo. Então, influenciadores também podem e fizeram diferença, vai. Acho que eu posso dizer que eu sou fã. Também tem. Existe, Eu, assim, só não te cortando, mas tem alguns sem influenciadores que eu problemas. também eu acompanho no YouTube, né, que traz algumas palavras boas, assim, tipo, para orientar também pessoas adolescentes, voltado também para o público adolescente, jovem, mas também Sei. voltado para mim, E para aquilo que o você gosta adulto, também, né, né? que eu também paro para ouvir, que são pessoas criadores de conteúdo, como, por exemplo, posso citar o Edson Castro, tem. Não sei se você já ouviu falar também, que é o Matando Matheus Agrito. Ele é um querido. E tem Conheço o namorado dele, acho que é o Guigo, o Matheus e Guigo, Guigo, aham. show. Que Eles não estão assim, juntos? ainda estão. Que legal! Mas assim, eu paro para ouvir também Diva Depressão, Outros que me influenciaram que bastante. são ótimos influenciadores também, criadores de Comunicadores, né? conteúdo. Criador de conteúdo, Veja só. né? Que também, né, vamos dizer assim, me influencia, né? Eu falo porque, assim como artistas levam artistas, comunicadores levam comunicadores. Olha o que a gente tá fazendo agora. Pois é, tá, olha só. E por enquanto é o que eu venho fazendo assim de pessoas, né? Agora de coisas, você já brigou por conta de alguma marca ou de algum produto? Não, 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 Você é não. fã? Porque por mais que aí a Eu vou gente refazer. pode mencionar o consumismo. Como o meu consumismo, ainda que meio problemático, meio que, mesmo naquela onda de comprar camisa que eu mencionei nos episódios passados, ainda assim era com consciência, então eu nunca cheguei a início de. Já tive vontade de ser um garoto da Adidas, assim, ter sapato, ter roupa, ter calça, ter camisa, ter tudo, mas nada que vai me tirar. Um Adidas Boy. Nada que vai me tirar o foco, mas pergunte. Eu vou refazer de novo a pergunta. Você é fã de alguma marca ou produto? Ai, ai, sim, sim. Eu gosto de uma linha de brinquedos, e agora vai ser infância tardia, Hum. que são. Lego? Não, Monster High. Ah, já sei. Sabe, acho que é porque tem aquela coisa da memória afetiva, né? Mas eu nunca comprei mais do que uma boneca que tá lá em casa, da nova geração, inclusive, que trouxe de volta a memória do que foi essas bonequinhas. Mas tudo porque eu não. Tanto eu não pude ter porque era menino, quanto eu não pude ter porque eu não tinha dinheiro. Então é algo que eu gosto bastante, que eu super teria, inclusive penso pelo menos uma vez no mês, como que eu posso investir em Hum. colecionar algumas específicas, nada além de. Também não vai chegar a 10 bonecas, vai ser tipo, se eu tenho 5 álbuns de K-pop, vai ser 5 bonecas também. Algo limitado. Hum. Mas é uma marca que eu gosto. Uma coisa. E por falar em marcas assim, você falando alguma coisa de adolescência tardia, me lembrou videogames, né, no meu caso, No né? seu caso, sim. Eu, na minha adolescência tardia, que acabou se trazendo algumas coisas à tona, como, né, ter que, assim, ser fã de artistas, eu acabei por algum tempo, mas acabei me desvencilhando um pouco de ser fã de produtos para, assim, como videogames, né?
e de empresas. Eu já tive ali na minha parte, no final ali dos meus. Não, acho que eu já tive ali assim, entre 2017 e 2020, quando eu comprei o meu primeiro. Assim, depois de um bom tempo, eu comprei um PS4, porque eu tinha largado de vez o videogame, assim. Assim, vou recapitular. Eita, Eu, tá nervoso, tá nervoso. eu tive. Vamos lá. História do videogame, eu sou um cara que consegue contar muito bem como foi, como se formou os videogames. Passando pelo Crash dos videogames, até o surgimento da Nintendo, depois o domínio do Entendi, PlayStation. mas ok, fale de você. Aí, meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. Minha mãe comprou pra mim o Super Nintendo usado. Quando? Quando eu tinha ali no meu ido dos meus 14 anos. Depois desse Super Nintendo, ele acabou sumindo daqui de casa. Subindo assim, não sendo roubado, viu, gente? Mas alguém acabou emprestando para outra pessoa, que acabou emprestando para outra e tal. Alguém? Você? Não, algum irmão meu acabou emprestando. Ai, ok, era compartilhado. Aí, depois, eu tive um PS2, minha mãe de novo, minha mãe Clássico. salvando, comprando PS2. Joguei pra Histórico. caramba, Quantos muita anos com esse coisa. PS2? Ali foi na mesma época que eu comecei a descobrir alguns artistas, né, naquela época. Tá, e por quanto tempo você teve esse PS2? Foi ali, eu fiquei com ele só uns 3 anos. Eu peguei, Só? joguei uns 3 anos hoje só com ele. E depois eu peguei, me desfiz dele e acabou. Hum, Beleza. Agora, corta pra 2017. Eu comprei o meu PS4, né? Aí na época ele valia cerca de 1.100, ele tava valendo R$ 1.100 um novo. era dinheiro. Era muito dinheiro naquela época, Sim, sabe? E aí cara, foi assim a primeira compra de um videogame com o meu dinheiro, né? sei. Depois e com isso eu pensava assim, cara, e foi numa época que a PlayStation tava lançando só pedrada, Só jogo pedrada, bom. só jogo bom. Ela tinha sido acabado de anunciar, de lançar The Last of Us, o primeiro. Eita. Depois lançou Uncharted 4, o último capítulo. Depois eles lançaram. Qual outro jogo que tinha lançado? Gran Ok, você fala Turismo. como um fã mesmo. Gran Turismo. Era só pedrada da Sony, Binho. Que assim, que você assim, não tinha como você não virar fã daquela marca. Ficava tipo, me dá, Entendi. papai. Posso fazer um comentário? Ah, É que nesse caso, é porque assim, você falou fã de uma empresa, fã de uma marca, fã de sim. algo. Eu fico pensando, nossa, mas que patético. Tipo, pra que eu vou ser fã, por exemplo, da Apple? Ridículo. Mas no caso de videogames, é algo à parte. Não teria como ser diferente. Porque assim, existem jogos e jogos, né? Então, Porque ela é uma consequentemente, empresa e também produz conteúdo sim, para entregar para você isso, comprar o e gastar conteúdo, dinheiro, de fato. né? Aqui, ó, Deus da Guerra. Não, se Deus da Guerra aqui, Ele tá quando mostrando o lançaram, acervo dele, gente. É isso. Deus da Guerra, tem até jogos desconhecidos como o jogo de golfe Everybody's Golf, um jogo muito bom, recomendo. Tá passando por muitas outras coisas, como Gravity Rush 2, também muito bom. E assim, foi numa época, Isso é tão Binho, legal, que eu fui inclusive. comprando e comprando e comprava muita coisa assim. E a Sony, assim, quando se eu for falar de PS4, você pode falar, eu já joguei tudo de bom que já tem nesse videogame. Que interessante. Isso você considera fã ou obsessão? Tá aí. Fã ou Eu, fanatismo? eu comecei, tá, beleza. Chegamos nesse ponto. Quando eu comecei eu era naquela época um jogador de PlayStation 4. E eu tava nas redes sociais também, eu tinha na época era o Twitter, e eu acompanhava as notícias e tal assim. E eu. E assim, do outro lado, a gente sabe que o PlayStation, do outro lado, tem o Xbox. E do outro lado também tem a Nintendo. O Xbox, a galera era muito chata. Porque tinha um Xbox One, né? E assim, eu lembro que o Xbox One tava passando por um momento assim que não tava, a Microsoft não tava lançando um jogo bom pra ele, né? Aí a galera do PlayStation ficava zoando, não lança nada, não sei o que, vocês não têm jogo, Xbox só é Forza, Halo e Gears of War, só isso que eles têm, né? Até hoje.
Tadinhos. Bons jogos, inclusive. Amo Forza, tá? Aí, eu tenho Forza, eu vou comprar o Forza, viu, galera? Eu vou. Aí, né, nessa de briga, assim, de gente conversando pra lá, conversando pra cá, eu lembro que eu ficava tweetando algumas coisas, comentando e tirando alguns sarros com a galera do Xbox, porque havia aquela guerra de consoles, né? Console Wars, Que legal. né? De você, de uma marca ficava zoando um outro, isso não é de agora, vinha dos anos 90 Parece, entre Nintendo e Sega. parece rinha de K-pop. Rinha, entendeu? Tá vendo? Ok. É, meu amigo, é assim. E não, se você passar também por. Se eu falar também da torcida online, do futebol online, cara, é uma coisa assim que você fica doido. Você precisa excluir as redes sociais e se internar num reformatório. Entendo. Mas, no PS4, eu cheguei a ter. Exclusivo, até anotei aqui, ó. Eu comecei a ficar fanático nos games por conta do meu PS4 e a brigar. Eu notei, né? Então eu briguei, né? Aí eu comecei a criar ranço com os jogadores de Xbox Isso online. online, porque eles eram. Alguns eram anti-woke ou anti-lacração. Eles criticavam muito os personagens, assim, considerados progressistas em alguns jogos da Sony, né? Ah, uma E eram. pergunta. Ah, Então, meio que a Sony deu mais passos em prol de uma diversidade na frente da Xbox? Da Microsoft? diremos que em alguns títulos, sim, entendeu? Então a É, Sony teve mais coragem. ela foi mais corajosa, né? E também porque Legal. tinha, na minha percepção, havia muita gente assim que era da direita, que era criadores, que era da direita, que ficava criticando a Sony, chamava de, não vai pegar porque só tem lacração. Não vou jogar The Last of Us 2 parte 2 porque a menina lá, a Ellie, tem uma namorada agora. A Sony mudou agora porque para poder acompanhar a agenda lacradora. Mas sabe, uma coisa assim que desde o primeiro The Last of Us que foi lançado em 2013, tinha uma expansão que foi lançada junto depois que ela tinha uma namorada, ela beijava uma menina, né, no jogo. E do outro lado tinha a Nintendo. A Nintendo que ela fazia só jogos do Mario. E ela era zoada por mesmo assim. Entendeu? Entendi. Mas eu ficava. Eu ficava no meio dessa guerra, porque também as empresas elas estimulavam isso. Né? Como que elas estimulavam? Elas ficavam assim, ó, em silêncio. Entendeu? Elas não. Engraçado. Ah, Posso? pode. Porque como que elas ficarem em silêncio estimulava? Tipo, ao mesmo tempo que, beleza, né? A gente poderia esclarecer algumas coisas e pontuar outras, talvez. Mas por outro lado, sempre foram vocês, os fãs, Hum. que criaram certas teorias, que criaram certas correlações, É. né? É por conta de vocês mesmos. Então, tipo assim, o que que a Sony poderia fazer a não ser lançar o jogo? Explicar como é que funcionava o jogo, o que ela queria dizer? Ela não pode delimitar, no caso, a experiência do usuário. Então, assim. Mas ela poderia, por exemplo, muita gente inventava notícia falsa sobre a Sony. Ah, entendi. Que a Isso de Sony tinha fato. sido vendida para um grupo conspiracionista. Conspiracionistas diziam que a Sony tinha que cumprir uma agenda Uhum. progressista Ok. para poder. E assim, eu acho, na minha opinião, essas empresas deviam tipo emitir uma nota, tipo marcar uma posição, falar assim, gente, No ó, quesito de é notícia falsa, de assim e fato. acabou, De entendeu? fato, de Esse é o fato. nosso rumo, esse é o personagem que está aqui, porque isso acabou. Mas ninguém abria a boca, ninguém falava nada. Por quê? Por medo de perder público. E Consumidores, patrocínio, né? enfim. Eu só lembrei de outra coisa também, porque a gente puxando ainda assunto de marca, no fato de agregar conteúdo, tem um outro lado de fã que a gente não comenta, que são os fãs do meio automotivo, do meio automobilístico, né? Também é um outro, né? E é um outro nicho que rende muito assunto, gente, inclusive porque eu não sei se acho que o meu algoritmo mesmo transformou em alta, né? De novo a onda, mas eu acredito que devido a marcas chinesas estarem chegando com muita força no Brasil,
o nicho dá, querendo ou não, dá umas aparições assim para um público geral. Então, talvez, posso estar enganado, mas talvez o assunto carros esteja ganhando um pouquinho de espaço, assim, no conhecimento do grande público. Então, algumas pessoas estão sabendo, né? Porque, enfim, o que a BYD fez no Brasil de, Tá né, chamando muita trazer, atenção, tá né? chamando muita atenção, então, de fato. E aí, nessas eu descobri também que existem brigas por fãs de marcas contra marcas, e a maior de todas no momento, que é carro a combustão versus carro elétrico. A gente eu poderia, mas eu acho que renderia muito assunto, porque eu gosto também do meio. E eu voltei a acompanhar mais, assim, depois que eu tirei minha carteira de habilitação. Então eu conheço algumas coisas interessantes, como quem é fã, como quem é entusiasta de algumas marcas, de Não, alguns lançamentos. você acrescente nisso aí que você falou de motos também. Tem muita Também gente tem, eu também que descobri. tem, Sim, tem fã-clube de marcas de moto. Assim, e eu, inclusive no Instagram, de vez em quando, eu isso te responde pesquisava, a tinha questão. perfil dedicado a um modelo exclusivo de uma moto que era vendida pela Honda, que Eita, era Clube de Fãs de Twisters, né? Algo tá assim. bom. E lá tinha gente que ficava conversando entre si, divulgando fotos, que um publicava não sei o quê. Era uma coisa assim que eu Cultura ficava de fã. tipo Cultura de pensando, fã. gente, é uma cultura de fã, né? Acho que eu vou procurar um clube também, ver se tem algum fã-clube de donos de N-Max. E como a gente não estruturou trazer esse lado fã de carros e motos, vamos mencionar aqui rapidinho, você consegue listar 3 marcas favoritas sua de carro? De carro, ó, Eu acho que eu consigo. eu, olha assim, ó, eu consigo listar. 3 para não estender demais. Volvo, eu sou fã da Volvo, Nossa, tô surpreso. eu sou fã da Mini, Da Mini. Tô mais Mini, surpresa ainda. e agora de hipercarro, assim, de carrões mesmo, Pode ser qualquer tipo, não vou me estender muito. eu sou fã da Maserati. Vou seguir na sua linha, mas eu vou trazer uma generalista do geral, uma que eu considero premium e uma bem fodástica, bem hiper carro. Hum. Primeira, generalista, né? Que todo mundo conhece, todo mundo consome. Eu posso mudar essa do hipercarro meu para uma outra generalista? Senão eu vou estar Não, só, sendo só inclui muito um também. pouco elitista. Eu gosto Faz da. assim, inclui uma de elétrico e uma generalista também. Ó, eu vou incluir a Fiat, porque eu gosto muito da Fiat. O Uhum. jeito que ela trabalha aqui no Brasil, ela conhece o mercado como ninguém. Interessante mesmo. E um elétrico, cara, uma marca de elétrico. Tem tantas assim que eu gosto da GWM. Já ficar com a GWM. Eu fico entre GWM e a BYD. Porque a BYD tá. Ambas Tem carros ali que chinesas. eu amo. Eu amo. Eu não paro de pensar no Seal. O Seal é muito bonito. Você viu que eles vão lançar uma versão SUV dele? O Mesmo? Sion, o Leon 7. Aham. Eu gostei mais antes de chegar no Brasil. Eu gostava mais de ver aparições. Uhum. Mas até então. Mas tá, generalista é porque eu fico muito magoado com a Volkswagen para poder falar deles. Eu fico muito magoado com a qualidade A Volkswagen defasante. sempre me maltratou, né? Sabe? Como nunca, como mal entregar migalhas, né, Que para o tristeza. público Mas eu brasileiro. amava eles quando eu era criança. Mas enfim, eu acho que eu vou ficar com a Fiat também. Vai, a Fiat tem um trabalho muito bom. Enfim, Fiat, generalista. Marca premium, Hum. importada. Vai ser a Volvo também. Oh! Sim, sim. Eu teria super um XC60, pra mim é o carro ideal. E Não, eu segurança, considero a Volvo nem um se fala. mestre de segurança, é Sim, incrível, sim, né? mas eu amo a tecnologia, amo o interno, amo a qualidade. Enfim, de hipercarro, Koenigsegg. Uh, Uhum. Vou ficar com a Koenigsegg, marca sueca? Acho que é sueca. eu acho que é, hein? Enfim, eu não vou me comprometer com isso, talvez esteja errado. Ah, aí eu falei uma elétrica, né? Falta uma Elétrica. elétrica. É. Acho que eu vou ficar com a GWM, por conta do Raval H6, Ah, o H, versão GT. GT, né? Uhum, Eu uhum. sempre que carro passa por mim, eu sempre fico Sim, dando uma olhadinha. ele é muito bonito. Já entrou dentro de um? Não. Eu já entrei. Lá no ano passado, quando eu tava na queima do alho, eles levaram 2 exemplares lá, de 2 modelos.
aquele que é parecido com... Qual que é aquele carro que a Jeep lança, que a Jeep tem? Eles levaram esse H6 GT e levaram Aquele quadradão, um todo quadradão com os faróis eu redondos. sei que é. Ele é muito bonito também. O que vai competir com esse W4 da Toyota, né? Eu entrei dentro Eu desses dois esqueci carros completamente o nome do assim e modelo. parece que você tá dentro de uma nave ultraestelar. Realmente, é uma coisa assim, show de bola. Por isso que muita gente compra ele, inclusive eu até perguntei o preço dele. Falei assim, nossa gente, por isso que tem muita gente comprando. Porque o que ele oferece por tão pouco é o que tá fazendo sucesso. Tão pouco assim, gente, para um padrão que ficou muito alto no meio automobilístico, tá? Mas são valores que não é para todo mundo, mas ainda assim É. faz sentido. Acho que o ponto é esse, que os valores que são colocados tanto na GWM como na BYD, enfim, marcas chinesas, têm feito sentido aqui no Brasil. Por isso que rolou tanto e as pessoas falam tanto e consomem tanto e engajaram tanto. Como você falou 5 marcas, eu vou mencionar a Jeep também, porque Ah, nossa, ai, Jeep também. Jeep tem muito bons, muito Jeep, bons. principalmente os carros, os prêmios dele, né? Você já viu aquele Wrangler? Não, não conheço, me mostra ele depois. O Wrangler é um carro assim que se eu fosse um cara que na minha cabeça, se eu fosse um cara bem sucedido com podcast, como criador de conteúdo, Conteúdo. rico mesmo, eu ia Tá, então fala um comprar carro, um modelo que você teria agora se você pudesse ter, e assim, muito alto valor. de muito alto Pra manter, valor pra ter. Aham. pra ter, pra andar por aí. Casualmente. Ah, eu teria o Wrangler mesmo. Sério? Da Jeep? Jeep Wrangler. Ah, eu ia de Mercedes GLC V3 Coupé. Aham. Ou então seria Desculpa. Um Audi TT. Um Audi TT pro dia a dia? É. É seu carro. O carro que o Ah, Marcos vai chegar. Mas pode ser alto, agora você tá rico. tá, mas assim, um Audi TT, ele tem a mesma mecânica, ele pode ter a mesma mecânica de um Audi A4, mas só que o diferencial dele é que ele é um esportivão. Um Tá carro ok, eu falo assim, robusto. porque consumo de gasolina, né? Combustível Ah, maior. tá. Mas tudo bem, eu tenho uma Mercedes GLC 63. AMG também, Nossa. por favor. Ah, você Eu fala tô aquele. falando que eu tenho dinheiro. Ah, Aquele você tem SUV coupé, grandão. SUV. Ah, A tá. versão coupé, aham. Uau, tô lembrando. Ai, ou uma Porsche Macan, uma Cayenne. Uma Cayenne também teria. Ah, eu Coupé. teria um Porsche, mas essa marca anda sendo tão mal. Não fala assim da Tão mal. Porsche. Vamos encerrar. Anda Ó, sendo ó, olha os tão fãs, mal olha os fãs. utilizadas, né? Oh, meu Deus do céu. Tá. Literalmente, né? Mas é a 911, não a Macan. Inclusive, eu vi uma semana passada numa cor cinza. Hum. Nossa, a gente rendeu, né, o assunto? Rendemos demais, né? Como fãs. É, tem muita coisa. Ah, talvez possa ter uma parte 2, depois a gente vai. Eu acredito que a gente pode ter uma gravar, parte 2. né? Vamos mudar para uma outra pauta. Não mudando para uma outra pauta, né? Vamos seguir em frente? A gente pode seguir em frente. Afinal de contas, é sobre os limites. Limites, né? E os fanatismos. Pois é, Binho. Chegamos agora numa parte que, assim, muita gente se identificou, muita gente também evita, né? Porque esse tipo de coisa está presente na sociedade, que é o fanatismo. Seja ele sobre marcas, artistas, pessoas, religiões, É, né? eu, Ou eu acho entidades, né? Como pode dizer, principalmente em clubes nomes. de futebol, Verdade, verdade. né?
E assim, eu já vou já dar o meu relato já no começo. Pode começar. Eu fui um cara que assim, eu fui criado em um lar evangélico, né, durante até ali os meus 20 anos. 20 ou 19 anos é quando eu deixei a igreja de vez, né? Hoje eu sou um cara que me considero sem religião, agnóstico. E assim, na minha infância, o relato que eu vou dar aqui é porque eu realmente tive a consciência depois de eu ter ido ao psicólogo. É. Caramba, isso foi quando? Essa ida ao psicólogo que te deu consciência? Há uns 2 anos atrás. Muito recente. Foi bem recente, né? Assim, na minha infância, eu meio que, como eu não tinha, eu não era um autorresponsável. Quem me levava aos lugares é minha mãe, meu pai. Então eu meio que fui levado a locais assim onde havia a presença de muitas assim de pessoas fanáticas e de ambientes assim onde era se você fazia algo errado não dava era considerado coisa do mundo, era coisa do demônio. Sei, E a igreja conheço evangélica era uma esse delas, princípio. sabe? Eu Uhum. passei por duas igrejas, que era a Assembleia de Deus. Você vai dar nomes. Eu vou dar Ah, nomes. não, mas tudo bem, é bem conhecida. E a quadrangular. Ali, quando eu estava nessa igreja, eu estava me autopoliciando, eu não tinha me descoberto, eu era um adolescente, não havia me descoberto bissexual, a minha sexualidade, assim, em geral. Eu estava querendo, assim, eu era um adolescente que gostava das minhas coisas, assim, tipo, de desenho, por exemplo, de jogar videogame. A música já tava aí? A música, não. Mas Uhum. eu era aqui dentro de casa, meio que Regrado. tinha regras, né? Ok. Só escutava música gospel, né? Assim, meu pai era casado com minha mãe e tal, nessa época. E quando se tratava de eu ver, por exemplo, de manhã, assim, assistir algum desenho, anime japonês era proibido. Não podia assistir Caramba. porque era era considerado coisa de demônio. Havia simbolismos ali que, assim, que quem, os meus irmãos que assistiam, os amigos dele, acusavam ser coisa de demônio, né? Eu lembro na época, no momento que eu estava assistindo aquele Sakura Card Captors, Conheço? conhece, quem tá ouvindo também conhece, né? Eu lembro que eu estava assistindo em um determinado momento, aí na hora que ela se transforma lá em alguma coisa assim, né, para invocar alguma coisa num desenho, eu lembro até hoje, né, que um amigo do meu irmão chegava assim, cara, o que que você tá assistindo isso aí? Muda isso aí, bota num negócio, eu tava gostando de assistir o desenho, aí chegou lá e mudou de canal e eu perdi o resto do episódio. Que tristeza. Tristeza bastante. Dragon Ball Z, também um desenho assim de anime, assim, que eu adorava assistir muito, mas que foi tirado de mim porque havia ali um personagem que era chamado de Mister Satan. E Esse era mais não precisa literal, era explicar mais mais nada, próximo. né? Ok. Também havia também personagens como Yu-Gi-Oh! Teve uma época desse Yu-Gi-Oh! Que depois depois de muito tempo, eu fui assistir, né? Teve um programa que passou na Band que, não sei se você já viu isso, que aquele Leão, Gilberto Barros, na época, Não conheço. que ele. Não, só que não tinha Band aqui em Rio Verde, né? E aí que ele fez uma pauta lá para poder explicar sobre a cartas do diabo do Yu-Gi-Oh! Algo Meu assim. Deus. Só que não chegou aqui em Rio Verde, só fui saber logo depois. E assim, eu gostava bastante desses desenhos de animes, Pokémon. Muito bom. Você sabe que ó, até hoje eu não peguei asco de gostar de Pokémon por causa disso, mas eu voltei a assistir recentemente alguns episódios de Pokémon que está disponíveis no YouTube, inclusive se você quiser assistir. O Pokémon clássico está disponível gratuitamente no YouTube, né? Muito bom, por sinal. E assim, começou comigo, passando comigo na época que eu era criança, até na minha adolescência, essa questão da religião, que era muito forte aqui dentro de casa, que me privou de viver. Entendi. Vou ser real aqui, me privou de viver, e até hoje, assim, eu tenho um certo problema Você com, encara as consequências. com a religião, porque me tirou muita coisa, me tirou a vontade de ser eu mesmo, entendeu? Entendi. Saindo disso, um pouco dessa questão da religião,
eu comecei ali a gostar um pouco do futebol na minha vida, assim. Foi ali que eu comecei ali na época que o Brasil terminou de ser pentacampeão, né? Eu comecei a curtir assim o futebol, né? Mas não a jogar. Eu jogava assim, quer dizer, eu jogava assim com meus primos e tal. E aí eu comecei a me interessar por times, tipo o Palmeiras, o São Paulo. Aí eu comecei a gostar do São Paulo, mais porque na época eles estavam ganhando, né? Na época que eles eram os mais E que idade vencedores. você tinha? Eu tinha ali os meus 15 anos, Sei. adolescente. E aí eu lembro que agora eu tava anotando isso pra pauta. Eu lembro que teve um momento, né, em que eu tava muito feliz porque o São Paulo tinha vencido mais um título do Campeonato Brasileiro. E aí tinha um irmão meu que ainda morava aqui, que ele me repreendeu porque eu tava feliz pelo São Paulo ter ganhado, porque ser fã ou torcedor de um time, pra ele não era coisa assim, E ele era religioso. e era, assim, todo mundo era religioso dentro de casa, né? Entendi. E aí mais tarde, quando chegou na época do ensino médio, né, ali para quando eu tava terminando, eu comecei a me afastar naturalmente. Quando eu comecei a completar meus 18 anos, né? Eu comecei a me afastar da igreja, porque assim, era um espaço muito. Tava me sufocando demais, Não sabe? dava pra sustentar. Eu não dava, assim, para me sustentar, porque eu já tava começando a ter algumas descobertas sobre mim, alguns interesses meus, e nessa parte de interesses, tinham interesses por pessoas do mesmo sexo Sim. no qual assim, eu era muito assim, eu ainda tô nessa luta, não vou mentir, para poder assumir 100% a pessoa que eu sou. Mas assim, dentro da igreja, não sei se você era, já esteve dentro de uma igreja evangélica, o pior mal deles, para eles atualmente, naquela época, a pior coisa do mundo era você ser gay. Ainda mais naquela época que se sentia. Nessa época, assim, era super normal, né? Você já fala Mas atualmente? Que é normal? é mais Uhum. aceito, não é normalizado, assim, mas eu falo Ressalvas, né? com ressalvas. Mas naquela época Pior. era como se fosse uma coisa de fim do mundo, entendeu? Eu sofria muito com aquilo. Daí o que que acontecia? Eu comecei a adquirir algo que eu só fui descobrir depois, que só fui saber o que era a depressão. E vinha junto com isso a ansiedade. Então eu tentava me fingir que eu gostava assim que eu só gostava de mulheres, né, na época de escola, e depois na época da Faculdade. adolescência, assim, em vivência dentro de casa mesmo, na rua, até que eu comecei a não querer mais fugir de mim, sabe? Porque a idade vai chegando e tal, assim, eu já tava na época de faculdade. E Você quando você conheceu chega, mais pessoas. e quando você chega na época de faculdade, meu amigo, É um você outro mundo. é um outro mundo que abre na sua porta, assim, e você já começa a pensar assim, cara, por que que eu passei tanto tempo? Assim, porque quando você tá dentro da sua casa, você só tem dois locais, né? Sua casa, a sua igreja e a sua escola. Né? E Sei. dentro da escola você não tem espaço para pensamento livre. Na igreja nem se fala. Na sua casa, no meu caso, assim, eu conversava pouco com os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, todos Todos homens? homens, Caramba. né? E aí, né? E o que que o Marcos fazia naquela época? Eu me restava ficar na internet, descobrindo, acessar, obter informações sobre isso. Eu era o único que era assim, que eu gostava muito de ficar no computador e tal, né? Na época eu tinha um computador de mesa e tal. Depois entrei na faculdade, aí eu comecei a conhecer pessoas de interesse, que eu realmente comecei a me interessar realmente. E aí, assim, Você acha que elas te ajudaram com isso? algumas pessoas me ajudaram, sabe? Mas não com a questão de superar essa questão do fanatismo religioso. Só que só foi tentar desvencilhar disso depois da minha ida ao psicólogo, né? Entendi. Depois de muito tempo, eu comecei assim, agora de 2023 para cá,
eu comecei a ter uma clareza do que eu vivi dentro da igreja, entendeu? Porque é um local assim que, primeiro, eles tiram o seu dinheiro, meio que eu já doei Envolve muito isso. dinheiro para dentro de igreja para poder pastores de igreja depois ter que trocar o carro de ano em ano. Eu já vi isso. Depois eu já tive que, para poder ser salvo, né? Assim, por assim dizer, ter a sua vida salva, né? Depois, para você ter um local no reino de Deus, você fazer coisas para a igreja. E essas coisas, assim, eu tentava fazer e não me cativava. Aí eu pensei assim, cara, quer saber? Eu vou sair da igreja. Não me tá me servindo. Não me servia. Eu acho que até minha mãe, acho que assim, a minha mãe, toda mãe deve conhecer o filho, né? Ela olhava assim pra mim e pensava, esse menino não se interessa, porque eu ficava olhando. Maioria, quando eu tava na quadrangular, era eu, minha mãe, mais uns dois irmãos meus, e de vez em quando ia um lá também que fazia assim, que era membro, né? Ajudava na organização da igreja. E minha mãe me prestava atenção em mim assim, eu acho que ela pensava assim, acho que esse menino não é tão interessado em igreja assim. É porque a mãe que é mãe conhece a gente, né? Depois que eu saí da igreja, ela aceitou. Eu achei que ela ia se sentir muito mal por eu ter saído. Sim. Mas não, eu também, depois eu falei pro meu pai é pastor de igreja Eita. também. Eita, né? Ele também, até hoje ele não sabe da minha condição sexual, né? Eu espero assim um dia como que eu possa conversar com ele naturalmente sobre isso, né? Ele não mora aqui, ele mora em Mato Grosso. Mas, assim, é algo que eu tenho superado. E hoje eu me sinto um homem muito, muito melhor. Eu não me sinto mal mais por conta de mim, disso, entendeu? E também teve uma outra questão dessa fuga de mim mesmo, que eu cheguei a ficar um pouco ser fanático com o futebol. Sim. Eu já tive épocas que eu tive que eu assim, eu ficava muito vidrado assim, saber como andava o meu time, eu ficava com muita raiva, eu xingava bastante, era dentro daqui de casa. Isso não foi agora, mas foi antes. Aí depois eu pensava assim, depois que eu fiquei sabendo assim, depois que você assim, o futebol brasileiro ele tem os seus vícios, ele é todo errado. Ele tem problemas na arbitragem, na cartolagem, na CBF, ali no todo, né? Tem a toxicidade dos torcedores, a torcida fanática. Só que assim, eu parei e pensei, cara, também não é pra mim. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou esse fanático, eu não me importo tanto com o futebol. O futebol ele tem problemas na arbitragem, eu peguei e abandonei. Igual como tá acontecendo de novo. Eu tô me abandonando agora. Por um pouco futebol, né? Por mais que eu goste um pouco de assistir. Mas, assim, Então, desabafei. só pra tentar entender, você não chegou a ficar fanático pra futebol? Com futebol? Eu comecei a ficar obcecado. De fato, tava te atrapalhando, tava te tomando Tava me muito do atrapalhando tempo, porque energia. de vez em quando eu me pegava pensando na situação do São Paulo, eu começava a ficar triste, Sei. Uhum. entendeu? Uhum. Quando eu via que o São Paulo, como exemplo agora de novo, que tava começando a ficar perder, não tava conseguindo obter aquele exemplo, eu me sentia triste também Sei. e me atrapalhava. E eu acho que nesse caso, como o futebol é algo muito é, divulgado, muito colocado na mídia, muito interativo também entre homens, principalmente, muito normalizado, né? Muito comum de se esperar. Eu acho que a pressão também aumenta, né? Devido a isso, porque toda semana tem jogo, toda Toda semana semana tem passa, jogo, toda todo semana lugar tem tem alguém. uma raiva pra passar, no caso do Eu meu, entendo. Faz mais entendeu? sentido o fanatismo no E futebol. assim, eu tomei pra mim agora que agora que a Copa acabou, eu vou começar a só ver assim, melhores momentos. Melhores momentos. Eu É não uma vou, não boa. vou gastar mais tempo pra poder ficar vendo 2 horas de time. Eu vou começar a procurar fazer as minhas coisas, curtir as minhas coisas assim como um filme, um jogo de videogame. Entendo. É bem melhor, sabe? Não vale a pena. Mas tem memória afetiva com futebol? Bons momentos? Cara, futebol, eu não tenho uma memória afetiva há muitos anos. Agora que você tocou num assunto muito importante,
memória afetiva dos melhores, assim, só foi com o Penta, em 2002, quando eu tinha meus 10 anos, do Brasil. E com o São Paulo ganhando o Mundial há 20 anos atrás e os campeonatos brasileiros depois, anos seguintes. Depois disso, foi só ladeira abaixo e muita raiva. Mas eu falo assim, momentos interagindo com amigos, colegas, familiares, falando sobre. Ah, sim. Atualmente eu lá no trabalho, né? Lá na rádio onde eu trabalho só tem flamenguistas, né? Uhum, E quando é resultado de futebol assim, eu paro para escutar também, assim, interajo, né? Fico sei. Olha conversando, essa fico coisa legal. provocando, né? Quando é, por exemplo, um São Paulo e Flamengo. Quando, por exemplo, tem um último jogo que o São Paulo ganhou, né? Eu comecei a zoar e tal, né? Eles, assim, mas tipo, é papo de trabalho, né? Pra Entendo, ficar entendo. inteirado. Mas tirando isso, cara, eu realmente, assim, Entendi. eu percebi como é o funcionamento do futebol. Quando Como você que é? assiste muito, você percebe como é o funcionamento do futebol, você começa a meio que descrençar, principalmente futebol Você ficou brasileiro. crítico, né? Também. É, fico sendo crítico, aí você para e pensa assim, quer saber? Muito Não bom. dá, não dá. Porque assim, inclusive, perdão, eu cometi um ruído no áudio, mas é porque eu fui transcrever o meu áudio que eu mandei pra você quando eu sugeri o tema do episódio na DM. Porque eu fiquei, quem que sugeriu o fanatismo? Eu ou o Marcos? Taranã. Mas aí eu vi que fui eu. E a minha intenção era justamente trazer esse paralelo do que é ser fã e do que é ser fanático, porque eu, igual eu tô tentando demonstrar no episódio inteiro, eu não consigo ver, por mais que venham de correlações, né, que venham do fato de você estar com a atenção naquele artista, naquele jogo, naquela figura, naquela prática, Hum. são coisas distintas. E eu nunca consegui sentir peso para falar de coisas que eu gostava muito, porque simplesmente me agregavam personalidade, como eu demonstrei e tal. Enquanto tudo que eu vi falar, mostrar sobre fanatismo sempre era algo ruim. Eram as torcidas criminosas de futebol, É. era o fanatismo religioso, o fanatismo político com bastante polarização e pessoas que não conseguem pensar enquanto coletivo da sociedade. Então, toda vez que eu via relacionar a cultura de fã com o fanatismo, eu ficava tipo assim, não, é uma coisa diferente, completamente diferente. Inclusive, quando as pessoas acham que se eu estou publicando em um intervalo de 1 hora, eu coloquei 3 stories sobre a Beyoncé, as pessoas acham, sei lá, às vezes julgando nas redes sociais, que eu só estou falando da Beyoncé durante todo esse tempo, mas, gente, não, eu publico, Tem gente que. republico e continuo fazendo a minha vida. Às vezes eu escuto a música dela enquanto eu republico, às vezes escutando a música dela eu trabalho, eu dirijo, eu estudo. Então não é algo que me toma muito do tempo. E eu sempre tenho boas memórias no quesito de falar sobre ela, falar sobre outros artistas que eu gosto. Uhum. Nunca ficou pesado pra mim, Não, sabe? porque você sempre soube levar com leveza, né? Assim. E aí que tá. O futebol, eu acho que. Eu acredito que outros esportes também, mas principalmente futebol, e falando de Brasil, tem uma pressão maior Eu acho que sobre o isso. futebol, ele leva você até um cara eu que. Inclusive, a minha mãe, esses dias eu tava comentando que ela me zoando que eu não sei demonstrar raiva. Ela nunca me viu com raiva. Eu também nunca te vi com raiva, né? Aí ela fica falando assim, ah, Marcos, assim, o futebol, ele leva você, ele te obriga Extremos. você a ficar, até adotar um comportamento de assim, animalesco, sabe? É aí que Que tá. você começa a xingar. Eu já fui numa partida do Rio Verde aqui, né? Você e você fica com aquela coisa assim, pensando assim, cara, como é que esse time vai vencer essa partida e tal. Você começa a ficar com uma certa animosidade e aquilo começa a te despertar um- uma outra pessoa dentro de Sei, você sei. que você não, nem se reconhece. Você começa a xingar assim, você vira até um Marcos assim que Ninguém nunca viu. ninguém nunca viu, sabe? Mas era isso, era nisso que eu queria chegar mesmo, porque sempre me pegou muito como é que é, a cultura de fã, entre aspas, várias aspas, que a gente está aqui demonstrando que não é, mais bem aceita, aliás, a mais problemática, a mais criminosa é a mais bem aceita, justamente porque é a norma de padrão masculino. Uhum. O futebol se tornou
um acessório que estampa a masculinidade. Então, enquanto É, for de homem para homem, vai ser aquela coisa que tá tudo bem você quebrar sua televisão, quebrar sua mesmo que seja televisão, televisão de cinco bater mil no reais, coleguinha. tá tudo bem você forçar sua esposa a ir num jogo ou mudar o time que ela torce por sua culpa. É, Sabe, tá tudo bem você forçar o seu filho que não quer, que isso, não isso e quer aquilo, ir. ou você abandonar sua família por conta disso, tá tudo bem porque é de homem pra homem, é coisa de homem, Ou então se juntar a torcidas organizadas aí, né? Algumas sabe? criminosas e E meio que nada cometer crimes, acontece. né? Inclusive, eu fico com essa impressão, porque sempre tem notícias, então parece que nada acontece. Porque é de homem pra homem. E numa dessas de nada acontece é que também me leva, também tá me levando a abandonar, sabe? Porque em outros locais também do mundo, é claro que existe, mas Sim, não é tão assim forte aqui no, na América Latina, aqui no Brasil mesmo, sabe? sei, sei. E assim leva você a meio que pensar, gente, será que é Muito. isso mesmo que eu E, quero? e eu acho que eu vou falar pela minha comunidade de fãs. Todos nós que somos fãs de algum artista desse jeito que eu sou, ou até mesmo quem compra muito, quem viaja muito, quem, por exemplo, tem gente que tem mais acesso, né, tem mais grana, compra todos os álbuns da Beyoncé, vai em todos os shows da Beyoncé, e falando aqui de Beyoncé, mas poderia ser sobre qualquer outro artista, mas não chega nem perto, porque é o dinheiro da pessoa, é o tempo da pessoa, é o que aquela pessoa gasta. Talvez o máximo de problemática seja a obsessão que de fato a impeça de um momento com familiares, um momento com amigos e tá investindo, perdendo muito dinheiro, né? Às vezes, em compras excessivas. Mas, cara, não infringindo o direito de ir e vir de ninguém, eu Uhum. acho que é uma cultura de fã mesmo e que tá tudo certo. Porque também é algo que acontece, e é muito comum no Brasil, quando eu sugeri o tema e trouxe para você, eu queria falar especificadamente de Brasil, porque a gente ia cair no futebol, e o futebol no Brasil é algo muito grande. É. Muito grande. Assim como religião, né? Igual fala de futebol e Isso, religião, são duas coisas assim que aqui no Brasil, cara, muito que dificultoso. é muito você para você falar, para você debater assim, você tem que pisar em ovos, você tem que saber não prejudicar o coleguinha, porque se você tem uma opinião distante ou se você é aquilo que a pessoa não é, você já é excluído. Exato. E, tipo, e Você é é, muito é um triste, né? inimigo, né? Muito, e é muito lamentável, porque a religião tem um papel muito legal para a vida do ser humano, que é, eu considero, né, na verdade, agora é muito minha opinião, minha percepção, que a religião tem um papel de fazer com que as pessoas sobrevivam dia após dia, tendo uma fé de que aquilo que elas fazem vale a pena, já que o ser humano é o único ser no mundo que se preocupa com o que não existe, né, com o Uhum. futuro, você pensar numa ideia, você pensar em um ser, em uma prática que seja um lugar que vai te deixar seguro, é questão até de saúde às vezes. Eu falo porque eu acho que a religião foi muito bom para minha mãe, sabe? Falando de experiência individual, ela é uma mulher muito mais madura agora, muito mais segura de si. Isso eu vejo que foi por conta dela ter ido para a igreja. Mas enquanto for uma coisa que acontece com imposição, não dá certo para a maioria, sabe? E é É. muito triste e é muito contraditório, porque eu posso falar que para minha mãe é muito bom, mas eu jamais iria, sabe? Eu jamais recomendaria para pessoas como eu. E eu fico com medo de ser bom para ela, mas já vai ser bom para o meu irmão, que no momento vai com ela, mas a minha irmã não vai. Mas, enfim, que somos mais velhos, só o neném que, né? E aí é muito doido como algo que é muito bom, tem um princípio muito bom, que é de reunir pessoas, de fazer pessoas terem uma visão é, que algo bom está por vir, que algo bom está para acontecer na vida delas, Uhum. mas também ao mesmo tempo dizimar e fazer com que, né, outras pessoas se afastem, se separem por conta disso. É doido É, e triste. eu nessa questão do que você falou de fazer bem, pode ter feito bem ou não, no caso assim para minha mãe, né? Que minha mãe ela tem um, assim, ela é muito prestativa, né? Sei, Acho que isso também tem um pouco a ver com a religião delas, né? Que ela ainda é evangélica, mas também fez muito mal no que diz respeito assim a algumas coisas que aconteciam aqui que eu presenciei que me restringiram, sei. né? Como Aham, a liberdade de você poder eh, conhecer, né, artistas, né, colecionar, por exemplo, álbum de figurinhas de algum desenho animado, alguma coisa assim.
ter o seu momento de intimidade com aquele artista que você descobriu, aquela obra, né? Sim, sim. Relembrei agora, Harry Potter. E O meu. por falar em figuras que você mencionou, inclusive aqui no meu mapa mental que eu fiz aqui na minha agenda, ó, figuras messiânicas. Inclusive, o que é messiânico? Eu não conhecia o termo. Messiânicas são aquelas pessoas que. Messiânica é o derivado de Messias, né? Ah, sim, vem de Messias. É, Sei, agora eu entendo. qualquer pessoa que tenha o sobrenome Bolsonaro, você não Muito. pode tocar o nome. Neymar e Sim, seus fãs de 13 anos pra cima, de 13 até 29 anos. impressionante. Flamenguistas e o Flamengo, né? E, por fim, fãs de música pop, no qual foi a última coisa que eu mencionei, né, aqui, e Sim, que terminou a mas que minha. a gente já falou também, né? Já puxamos. Nossa. Eu acho que eu não gosto tanto de entrar no aspecto político da coisa, porque. E aqui eu consigo fazer dois paralelos, porque, olha só, a religião, o que que dificulta na religião? É quando você quer transformar o que é individual seu, uma crença que somente pertence somente a você quer fazer com que chegue a todos, sabe? Com que seja o que você acredita, todas as outras pessoas precisam acreditar também. Isso não acontece. Uhum. Dentro da mesma igreja, com a mesma palavra, quando eu frequentava, eu já vi falarem que, é porque cada um tem uma fé. Então, até eles sabem que a imposição leva ao fim, leva ao erro, leva ao que Uhum. toda atrocidade que a gente conhece na história da humanidade. Uhum. Quando você impõe, quando você vem aqui e fala que a sua religião está errada, mas a minha está certa. Ou seja, que o que você acredita é errado e o que eu acredito é certo. Isso não faz sentido. E enquanto a política, sim, até um certo nível, deveria e tem que ser para todos. Enquanto a religião, recapitulando, é para o indivíduo pensar no indivíduo e no que ele quer para ele, como ele quer se sentir, a política não é um indivíduo. A política você tem que pensar no que é bom para o coletivo Pensar no e para coletivo o geral, e pro futuro, né? sabe? Eu fico triste que tem essa compreensão de direita e esquerda, é muito representada como uma como ideologias, como coisas a se seguir, a se Como um time, acreditar. né? Agora tá vendo até um clube, um time de Sim, futebol, assim, sim. tipo, Como se fosse acreditar. você é tipo perdão, Saúde. um, você é do time Bolsonaro ou você é do time Lula? Sabe? Sabe? Quando na verdade você só deveria entender o que é cada aspecto da coisa. Porque quando você entende, você consegue ver os pontos que fazem mais sentido e que você pensa, putz, isso aqui, ok, dá pra adotar, mas que você não precisa seguir completamente, mesmo, tanto em um quanto em outro, sabe? Porque e aí acontece que quando você tem esse entendimento, você começa a ver do porquê que é necessário se ter essas diferenciações, né? Porque eu Uhum. também eu não posso ser hipócrita de dizer que tá tudo bem você não ter nenhum dos lados. Gente, se você não tem nenhum lado, você tá do lado que tá ganhando, basicamente. Você tá sendo conivente com alguma prática, alguma ideia que tá sendo passada de geração em geração, de classe para classe, de pessoa para pessoa. E se você não se posiciona, você concorda. Tá aumentando o preço de tudo, você não tá posicionado, então você é a favor de aumentar o preço de tudo. Estão infringindo direitos humanos, você não está posicionado contra, então você é a favor automaticamente. Porque, sabe, por mais que não deveria, existem momentos que a política é uma coisa ou outra, Uhum. e existe momento que é uma coisa ou outra, apesar de. Então você tem que tomar um certo lado, você tem que acreditar não, você tem que seguir tal princípio, apesar de que. Por exemplo, um assunto que é muito quente, difunde muito e as pessoas. Eu sei que é um assunto que não se dá para falar facilmente, porque até que você tenha essa compreensão que no mundo que a gente vive não existe bom e mal, existem atitudes a serem tomadas. Uhum. Falar de guerra às drogas, por exemplo, é algo que você tem que saber. Assim, eu não uso droga, eu não sou a favor das drogas, mas eu sei que não é assim que se resolve. Eu sei que não é assim que se. Sabe, porque, por exemplo, eu também nunca usei, não tenho histórico e sei os danos que causam, né? As pessoas, as famílias, as relações. Mas eu não sou a favor, por exemplo, do proibicionismo. Porque eu Uhum. já acho que é algo que não é papo. Inclusive, sabe? E aí Eu não tem sei, eu. lado da
né? Tem lado político que não consegue medir as coisas dessa forma, não consegue analisar indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo. E aí propaga uma ideia que faz mal à grande maioria e beneficia a grande minoria, o que já não é certo, né? Porque a maioria vai ser afetada, a minoria não vai ser, e mesmo se fosse também, não é para ninguém ser afetado com isso. E quando tem um outro lado da política que discute isso de maneira mais abrangente e levanta todos os pontos que tem que ser levantado para considerar todas as realidades, todas as culturas, as etnias, sabe? Mundo, país, cidade, estado, bairro. E aí dá a entender que tem um lado que normaliza o que não é normalizado e tem um lado que não normaliza. Ao mesmo tempo, troca, né? Vice-versa. Enfim. Isso aí que você falou era que poderia ser aplicado, mas só que hoje, pelo que a gente está vendo, tudo leva a crer que até daqui a 90 dias, mínimo de 90 dias, Que a gente vai tristeza você ser me lembrou levado disso. a ter que escolher entre Lula ou Alguém da Bolsonaro, família sabe? Bolsonaro. Só dando uma amarrada, é que falar de fanatismo enquanto no quesito político sempre vai acabar caindo em polarização, que nada mais é de É, comentários rasos, coisas não profundas. E o que a gente está tentando dizer aqui é que não tem como falar de política sem ser com detalhes, sem ser com ressalvas e sem ser com estudo, principalmente com estudo, sabe? E infelizmente o Brasil está numa fase, e eu acho que isso acontece também mundo afora, de polarização. Então muita gente fala coisa que não sabe, fala meias verdades completamente distorcidas e ou até chegar na pior coisa que pode acontecer, que é a disseminação das fake news. Enfim, é um outro problema que acarreta o fanatismo, que, volto a falar, não consigo relacionar com cultura de fã, ou com o fato de ser fã, ou não. são duas Ainda que coisas, né? possa ser, e de fato existem pessoas que sejam fãs, de fato, que admiram, que compartilham, que vê vantagem e que vê sentido em figuras políticas, né? Então consegue admirar como eu admiro a Beyoncé, o fulano de tal, sabe? Ainda que não deveria, eu acho que não deveria ser levado nesse sentido. E assim, finalizando, né? Resumindo, se você quer ser fã, seja fã do seu jeito, sossegadamente, conjunto Exato. com seus amigos ou seu grupo, mas não seja um chato, vulgo um fanático, entendeu? Agrega a sua personalidade e pensem sempre, se fosse para dar dica, como fortalecer relações. Tipo, vocês querem. Eu acho interessante ver artista, ver fã, como quem quer fazer amigo, como quem quer conhecer um pouco mais a fundo sobre, sei lá, falar de Beyoncé, Jay-Z, cultura do hip hop. Então vão atrás de figuras que vocês possam se interessar, para que vocês se interessem para além da figura e que agreguem ao trabalho, que possam agregar vocês, sabe? Porque ninguém fez nada à toa, inclusive. E a Beyoncé tem um propósito fazendo música, né? A religião tem um bom propósito também, que é unir pessoas em prol de algo bom para elas, por incrível que pareça. A política tem, né, a intenção de reorganizar a sociedade, deixar a sociedade acontecendo a fim de progresso, por incrível que pareça. E o futebol de entreter, de Videogame também, videogame videogames, também. música, Todos rock. agregam, todos agregam. Sempre tem uma mensagem boa por trás de um jogo como um Assassin's Creed, um The Sim, Last of sim. Us. É, Carros é segurança. carros. Carros É te leva no segurança. ponto A até o ponto B, entendeu? Exato, é Ah. mobilidade. Gente, vamos para as rapidinhas? É que dessa vez quero fazer mais menções, mas podemos. Vamos lá. Amigo, uma coisa que eu acho que assim, e dessa vez eu vou trazer mais como um comentário único, mas é que eu acho que não tem como a gente não dizer, e também cultura de fã, e também cultura de admiração agora boa. Mas, gente, quero falar da Lineker, falar como foi muito histórico a gente presenciar, ainda mais esse momento, né, de ano de eleição e polarização política, onde lados conservador toma completamente a mente das pessoas e fazem as pessoas desacreditarem umas às outras. A gente vê uma artista negra e transexual
travesti, Lineker, primeira travesti a lotar um estádio, é algo tão significativo. Tipo, você tem noção que ela cantou pra todo tipo de pessoa num momento como esse? Sabe? Uma mulher travesti de cor. E assim, ela tem um impacto, causou um impacto gigantesco na nossa cultura nacional também, porque para além da identidade dela, ela é uma grande artista, assim. Muito prestigiada lá fora, sabe? Muito, muito valorizada também por quem é da arte. E ela é uma inspiração para muitas e muitos. Então, assim, eu só queria dar destaque e comentar que foi muito bonito ver ela sendo quem ela é, né? A gente que também trouxe identidade no episódio de hoje, encantando e motivando e inspirando muitas pessoas, né? Através do seu trabalho. Então, assim, só quero parabenizar a Lineker e reconhecer o trabalho dela enquanto uma artista da cena LGBT também, aqui do nosso Brasilzão. É isso aí. Escutem Lineker, eu também escuto, tá? Qual é a sua música favorita dela? Você conhece? Você consegue dizer? É, Ou você só ouve assim, eu só casualmente? escuto casualmente aquela do. Eu vou meio com todo No mundo hype. no Mas hype. tudo bem. Eu escuto aqui do aeroporto. A Caju. Isso, Caju, muito boa. Tava ouvindo hoje, É, que muito leva o bom. nome do álbum. Mas a minha favorita dela é Psyll, ainda. É. Então fica de recomendação. Uhum. E da minha parte aqui, eu quero recomendar como um fã também de uma franquia que faz muito sucesso, né? Muita gente conhece nos videogames, que é o Assassin's Creed. E um episódio dele que saiu recentemente é o Black Flag Resistance, eu não sei se é assim que tem que ser falado, mas ele foi lançado agora, no dia 9, e ele tem muita... Ele é muito querido por ter sido uma versão que trata de navegação marítima, né? Ele tem todas as características que se trata de um Assassin's Creed, com furtividade, né? Com missões a fazer, mas também com o toque de piratas, né? Numa temática nova. Numa temática já conhecida, porque ele foi lançado entre 2013 ou 2014, mas ele ganhou um remake com os gráficos maravilhosos, Coisa linda. realistas, tudo bem feito para a geração atual, para PS5, Xbox One e Xbox Series, perdão. E ele está disponível por R$299, ele foi lançado agora, né? Além dele, eu também recomendo Assassin's Creed Syndicate, que também joguei, é um jogaço muito incrível, também trata da era da Revolução Industrial, né? Ali você também vai encontrar personagens que fizeram parte da história, como Charles Dickens e como é que chama? Karl Marx. Tem uma missão que você faz inclusive com ele. É muito bom, muito que maneiro. Legal, muito Tá? bom. Por isso eu recomendo esses dois jogos aí. Bacana. Recomendação de fãs por aqui. Recomendação de fãs. Só para engajar mais ainda o assunto. Temos um programa? Olha só, o maior, amigo. O maior, parece que temos O assunto rendeu e a gente ainda prometeu mais. Falamos sobre Imagina. Cultura de fã, falamos de fanatismo também, como diferenciar o que é ser um fã, o que é um ser um fã, né? E também não ser um chato como fanático, também como reconhecer locais assim, como no depoimento que eu dei, onde eu desabafei, não foi? Muita história de cada um hoje foi quente. Foi Foi rico. um episódio bem pessoal, né? Por parte de um de nós, né? Eu acho que eu diria dos dois mesmo. Foi com relatos muito bem bom. pessoais. Foi bom, né? Eu sou até mais leve agora. Tá mais leve? Fui seu terapeuta hoje. Isso. Mas é isso, né, gente? Chegamos por aqui. Se você chegou ao Distraídos, não deixe de seguir a gente no @podcast, no nosso Distraídos Podcast. Tudo Também, junto, tudo minúsculo. Também me segue lá também. Eu sou o @eumarcospjs. O Binho é __ Binho, tudo junto. Tudo no Instagram. Também segue a gente lá nos agregadores. Também estamos disponíveis no YouTube, Apple Podcasts, Spotify e Pocket Casts também. Estamos chegando. Engajem nossa publicação também. Comentem
um pouquinho da história de vocês, quem vocês são fãs, quem vocês admiram. E é isso, interagem com a gente, engajem. E se estamos você se por aí. identificou, se você se identificou também, pode deixar seu relato lá também nos comentários, tá bom? Isso, podem chamar a Beyoncé de rainha, porque a gente sabe que ela é uma rainha mesmo. É isso. Então é isso, galera. Tchau!